Você já ouviu falar de paternidade ativa? Esse termo trata do maior envolvimento do homem na criação e educação dos filhos, indo além de uma figura de autoridade e protetor financeiro da família. Hoje no Bem-vindo eu converso com Leandro Ferreira, do podcast Afropai, sobre este assunto. Leandro, para começar o nosso bate-papo, quando a gente está falando aí da paternidade ativa, o homem ele pode começar a exercer isso desde o planejamento da gravidez, na gestação, como exercer a paternidade ativa? Eu acho que não existe realmente uma fórmula mágica para poder exercer a paternidade ativa, não. Mas quanto mais rápido a gente puder refletir sobre o quão é importante a gente participar ativamente na criação dos nossos filhos, melhor. Né? Então, para mim, eu vou te dizer que deu aquele estalo de que eu era pai do bem quando ele nasceu. Meu filho nasceu no Sofia Feldman e ele nasceu dentro da banheira. Então, quando eu vi ele na banheira, eu falei assim, gente, eu não quero estar longe desse menino nunca. Eu quero fazer tudo que for necessário para poder estar com ele. Mas, para mim, esse estalo de paternidade surgiu aí. Antes eu tinha uma conexão, obviamente, passava a mão na barriga e tudo mais, mas eu não tinha toda esse desejo grande que é a gente estar em contato com a criança, até porque para o meu imaginário não funcionou assim. Mas existem diversos relatos de diversos pais, né, que dizem que uns começou assim quando a criança começou a falar, outros dizem quando a criança começou a andar, outros dizem que começou logo quando imaginaram já que já iriam ter filhos e tudo mais. Então, descobrir-se enquanto pai é um processo que ele é muito subjetivo, cada um vai ter o seu. Agora, a partir do momento que você descobre que é pai, a paternidade ativa, ela requer esse constante cuidado. Você falou aí dessa questão que para cada um tem um tempo e é um pouco diferente para a mulher, né? Porque a gente vive uma sociedade em que praticamente todo mundo fala, olha, você já vai nascer pronta para ser mãe. E por que isso ainda é tão desafiador para o homem? Eu acho que é desafiador, mas ao mesmo tempo não é tão desafiador assim. É mais falta de vontade de assumir aquilo que precisa ser assumido. Não tem muito o que ser discutido em relação a isso, né? Obviamente que vai ter um processo machista, misógino, que vai colocar a mulher como se ela fosse obrigada a assumir a maternidade desde o primeiro momento. E aí a primeira coisa que as pessoas falam umas para as outras quando falar, tô grávida, ai, parabéns, e fica assim, você tá bem, né? Que é um grande... que às vezes não está bem, às vezes está cheio de problemas na cabeça. Existe um processo muito complicado, misógino sobretudo, de garantir que o homem se reconecte com aquilo que é a criança, e não somente com o ato sexual de reprodução. Né? E aí eu acho que para as mulheres é muito difícil receber esses comentários, essas críticas o tempo inteiro, porque parece que se resume a isso a vida das mulheres. E para os homens é muito fácil simplesmente se esgueirar dessa responsabilidade, porque como a sociedade inteira já está colocando a responsabilidade em cima da mãe, o que o homem vai fazer? Ele vai simplesmente agora gozar do espaço de poder ter um filho, mas ele tem um filho, ele sai para trabalhar, ele faz tudo que ele quer o tempo inteiro, e não se preocupa. Então eu acho que é mais falta de vergonha na cara mesmo, de assumir a responsabilidade que tem que ser assumida e pronto, acabou. Não tem muito que ser discutido. Obviamente que aí depois vão ter outros problemas psicológicos, né, que o homem precisa tratar, e aí às vezes a criança não dá atenção pra gente, a gente gostaria, você está se esforçando tanto, mas não dá atenção, e aí criam outros problemas. Mas, no primeiro momento, eu acho que a paternidade ativa ela tem que ser exercida porque é responsabilidade. A gente está numa sociedade em que a figura do pai ela ainda está vinculada para ser aquele que provém o sustento financeiro da família e a figura de autoridade da família, né? Qual que é a importância do homem se envolver nesses outros processos da criação do filho? Porque, como você disse, ele participou daquilo também, então ele tem que ser ativo nisso também. Eu acho que a posição de provedor, ela é uma posição importante também. A gente não pode, eu não poderia nunca agora dizer que, por exemplo, o meu pai que não participou tão ativamente assim da minha paternidade, jogar todo o esforço que ele fez
né? Até porque eu venho de uma família que é pobre, de uma família que é preta, e eu sei que meu pai e minha mãe, por vezes, não tiveram a oportunidade de estar o tempo que eles gostariam, né, comigo. E aí é injusto eu simplesmente dizer que a figura de provedor, ela está errada. Ela não é suficiente para poder atingir a paternidade. Porque, no final das contas, quem tem que prover a casa realmente são os pais. Os pais, quero dizer, o pai e a mãe, né? Quem tem que prover a casa, dar as condições para a criança se desenvolver, é o pai e a mãe. Mas nesse processo é importante reconhecer que prover a casa não é suficiente, porque existem outras demandas emocionais, existem essas questões mesmo que eu estou falando da rotina da casa, que o pai participando, você garante uma unidade familiar muito melhor do que somente deixando isso nas costas da parceira. E isso dá um sentimento tão bom, é tão recompensador participar ativamente, né, na rotina da casa com o seu filho, você vê ele crescendo. Isso é tão recompensador para você, e isso traz tantos benefícios para ele, de poder te ter realmente como modelo de pessoa a ser seguido, não necessariamente modelo de pai, mãe, homem, mulher, mas modelo de pessoa a ser seguido, que eu acredito que isso vai dar bons benefícios para o meu filho. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a solidão paterna, né? Porque é uma vivência também para o homem, e qual que é a importância do homem dividir essa experiência, dividir essa vivência, às vezes até com outros homens, né? Eu acho que é fundamental, e é fundamental porque nesse processo de, assim, né, é meio engraçado falar isso, mas como a gente, que é homem, a gente não foi tratado, né, educado para poder ser pai, porque é um grande erro que a sociedade cometeu com a gente não desenvolve esse sentimento ou essa emoção, esse zelo, esse cuidado, esse amor que existe, né? E por vezes os homens ficam constrangidos de falar dessas questões por inúmeras questões, assim, por preconceito misógino, porque vão achar que é gay, vão achar que, não sei o que, tá muito emotivo. Tá, hoje em dia isso pra mim, tanto faz como tanto fez, né? E eu acho fundamental que, com o passar do tempo, outros homens entendam que falar dessas questões é fundamental para a gente poder desmistificar muito que o homem não sofre também algumas questões que são mesmo de origem paterna, né? E eu acho que garante uma rede de apoio e de compreensão que é muito importante. E a gente falou aí dessa questão da conexão do pai, do filho e para o relacionamento, porque se o homem começa a partilhar desses cuidados, toda a gestão da casa fica mais tranquila, né? Eu acho que quando a gente passa a compartilhar as tarefas da casa, as responsabilidades, eu acho que a gente dá essa possibilidade do outro de ser quem ele é. E eu acho que todo mundo fica bem, né? Porque eu acredito muito que eu só consigo ter essa conexão com a minha esposa, com o meu filho, porque eu tenho tempo para mim também. E eu entendo também que a minha esposa só consegue ter essa conexão comigo e com o bem porque ela tem tempo para ela também. Então ela não se vê sufocada de o que eu sou. Eu sou somente mãe. Eu não me vejo sufocado de o que eu sou somente pai. Distribuindo as tarefas da casa, as responsabilidades comuns, o cuidado do filho, ajustando um outro desespero que um dá, né, mais ou menos, os gritos que acontecem, tudo bem, né, deixa não ser constante, tudo bem, eu acho que a gente consegue ir muito bem. Leandro, e você participa, né, de um podcast, o Afropai, que é sobre paternidade negra, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de como é para você, como homem negro, partilhar essas vivências, essas experiências nesse podcast, o que muda aí para você? O Afropai foi esse esforço muito grande, conjunto, né, também, da gente garantir uma voz dentro da podosfera, que é o espaço que a gente fala de podcasts, para poder conversar com outras pessoas e expressar as nossas experiências sobre paternidade. E a gente esperava que o cruzamento entre paternidade, masculinidade e racismo fosse algo normal, mas eu acho que a proporção que tomou foi muito importante, porque a paternidade, foi quando eu tive a certeza de que a paternidade do homem preto, ela é diferente da paternidade do homem branco,
por uma série de questões, a iniciar pelo medo da gente deixar um mundo que seja racista para os nossos filhos, né? E o Afropai, ele entra muito com esse objetivo de garantir uma reflexão por parte das pessoas brancas, reforçar a identidade da negritude dos pais pretos, para que aos pouquinhos, eu acho que é esse esforço mesmo que a gente tem que fazer, aos pouquinhos o racismo ele vai sendo combatido de forma institucional, as pessoas vão entendendo a importância de não serem racistas, não basta somente não falar determinadas palavras, né? Não basta somente excluir vocabulário. Eu acho que, tudo bem, eu entendo essa perspectiva, mas a mudança essencial, ela é em políticas públicas, no reconhecimento desse problema democrático que a gente tem, de grupos subrepresentados. E eu acho que o Afropai vem com esse objetivo de garantir não, né? Mas pelo menos de se esforçar e fazer esse caldo grande que é o movimento negro, que é a discussão sobre masculinidade, e também introduzindo a discussão sobre paternidade, que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente foi o primeiro podcast sobre paternidade preta do Brasil. Gostaria, finalmente, só mesmo de agradecer a oportunidade de falar um pouco mais, de conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu acho muito importante, é um assunto que é pouco explorado nas mídias ao redor do Brasil. Eu sei quem são as pessoas que produzem conteúdo nesse sentido e eu conto no dedo quantas pessoas que produzem conteúdo nesse sentido. Então é muito importante a gente discutir sobre paternidade, a gente discutir sobretudo sobre paternidade também racial. E é isso, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro.